pouquinho aí de objetivo, meta e KPI, né? Acho que, assim, se a gente for pegar, acho que é um momento muito oportuno, tá? Da gente falar nisso, até porque está começando o trimestre, né? Geralmente, a gente acompanha e revisa tudo o que está acontecendo, né? Dentro de um projeto, né? Ou empresas definem, revisam o que está acontecendo no marketing para fazer ajustes de rota, se precisar. Se a gente for pensar em planejamento de marketing digital, né, hoje é muito difícil a gente fazer um planejamento anual. Né? É claro que objetivos eles são traçados no longo prazo, mas quando a gente pensa em metas, né, em construção de resultados, vocês vão me ouvir falando bastante dessa forma, ao invés de construção, eu falar, deixa eu falar gerar resultado, construção de resultados, porque tudo que a gente faz hoje no marketing, ele é passível de avaliação. Né? Então, o que a gente está fazendo hoje, amanhã pode não estar funcionando, né? E a gente precisa estar de olho em cima dos números, em cima dos dados, para poder perceber se a gente precisa, de repente, mudar alguma coisa na nossa estratégia ou realmente revisar tudo que está acontecendo para poder aplicar coisas diferentes. Então, esse é o propósito, né, da gente trabalhar com o OKR, né, através da parte de definição de KPIs, né, que são coisas que a gente vai ver hoje aqui, né, além de métricas de vaidade, né, esse é um ponto super importante também quando a gente pensa em objetivo, metas e KPIs, tá? Então, vamos começar com a definição de objetivos, metas e KPIs, que hoje, né, a gente utiliza o conceito de OKR. Né? Quando a gente pensa no OKR, o que eles são? Eles são guias para inteligência e performance de negócio. Né? Então, vamos olhar o OKR, né? Que, né, é objetivo e resultado-chave, né? A sigla OKR, né? É justamente a gente ter parâmetros para poder medir o que a gente está fazendo. Tá? Então, quando a gente pensa, de repente, no trabalho de marketing, e às vezes até com agências, né, marketing agência, ou mesmo equipes internas, geralmente a gente fala muito do escopo que a gente vai fazer, né? Olha, então eu vou fazer uma quantidade X de artigos, eu vou fazer o evento, eu vou fazer, enfim, várias atividades de marketing, né, sejam elas do marketing digital ou não, mas dificilmente se fala sobre problemas que a gente pode resolver no nosso funil, né, no funil de marketing e vendas. Né? E se a gente for avaliar hoje, né, a estrutura de funil, a gente tem várias etapas que a gente pode trabalhar. E não necessariamente a gente precisa ficar só produzindo coisas para buscar o resultado, e sim olhar pontos de melhoria, né, metas que precisam ser alcançadas para poder definir o que vai ser feito e aí sim usar esse escopo, né, para poder resolver esses problemas, né? Então, assim, existe no mercado hoje, se a gente for pensar até em compra, né, de serviço de marketing digital, ainda é feito dessa forma, né? Então, as empresas, elas buscam, às vezes, um terceiro, né, para poder para poder prestar serviço de marketing digital e tal, e sempre é baseado em escopo, né? A maior parte das vezes é baseado em escopo. Só que quando a gente começa a usar o OKR, a gente começa a ver que isso acaba mudando um pouquinho, nem sempre a gente tem que fazer, a gente precisa fazer ou deve fazer necessariamente o que está apontado no escopo, porque às vezes eu preciso melhorar muito a minha parte de integração com vendas, por exemplo, e nem por isso eu preciso fazer tanto artigo ou tanto post em rede social. Então, depende muito da maneira como você vai colocar as suas metas para o trimestre. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre definição de OKR. Né? Como eu falei, a tradução, né, é objetivos e resultados-chave. Né? Então, em inglês, é Objectives and Key Results. Né? E é uma metodologia de gestão para poder estabelecer onde a gente quer chegar. Né? E aí tem esse ponto, né, que eu comentei no começo, que assim, ela é fácil de aplicar, mas depende de alguns fatores. Um desses fatores é justamente estar alinhado ao propósito e estratégia da empresa. Né? Então, se a gente for pegar os principais desafios de uso de OKR, é justamente nessa parte de estar alinhado com o propósito e estratégia da empresa. Por que eu falo isso?
se vocês saírem dessa aula aqui hoje e tentarem aplicar, né, nos projetos de vocês, talvez, né, pode ser, espero que não, né, tenha algum tipo de atrito, fricção mesmo de colocar isso em prática, porque às vezes a empresa ela não está acostumada a usar essa metodologia de gestão. Mas o que é importante quando a gente pensa no trabalho de marketing, principalmente quando a gente busca essas melhorias, né, principalmente em trazer essas metodologias de gestão para dentro da empresa, é que a gente pode difundir, né, o conceito e a metodologia para ir galgando, né, para ir buscando esse espaço de aplicação. Né? Então, vou dar um exemplo da BRSA. A BRSA não utilizava a OKR antes da minha entrada. Depois, né, que eu entrei, é claro que não teve uma barreira, né, para poder aplicar, mas teve uma curva de aprendizado na empresa para todo mundo entender, né, por que a gente deveria utilizar esse tipo de metodologia, quais eram os benefícios, todo mundo está alinhado, todo mundo saber, né, o que significa e como utilizar para que a gente pudesse evoluir. Né? E primeiro a gente fez um OKR só da empresa, hoje eu já estou começando a fazer OKR, a partir do OKR da empresa eu estou começando a distribuir isso para algumas áreas específicas. Né? Então, a gente vai ver isso hoje também, como o OKR ele pode ser compartilhado, ele pode ser derivado de um OKR institucional, por exemplo, para OKRs de área. Tá? E ele é formado como? Então, eu tenho um objetivo, né, que ele precisa ser um objetivo de longo prazo, né? Então, não necessariamente ele traz um número, né, no objetivo, de 3 a 4 resultados-chave, né? Então, esses resultados-chave, essa quantidade de KR, né, de resultado-chave que eu coloco, é porque é um número que é factível de alcançar, né, de você fazer, porque se você tiver muito resultado-chave, você não tem prioridade. Né? Então, imagina você trabalhar num trimestre onde você tem 10 resultados-chave, talvez você não consiga priorizar e fazer tudo. Tá? Quando você está com 3 ou 4 resultados-chave, você consegue trabalhar em conjunto, trabalhar em paralelo para poder alcançar esses resultados, essas metas, na verdade. Né? Então, resultados-chave pode ser, a gente pode falar que são as metas que a gente vai definir no período. E aí vem as iniciativas para o resultado-chave. Né? Então, o que eu preciso fazer, né, para que eu consiga chegar nessa meta? E aí um ponto que não está aqui, mas a gente vai falar também, que são os KPIs. Eu preciso definir quais que são os KPIs de acompanhamento e que é, inclusive, diferente de métrica. A gente vai ver isso aqui também, né? Eu vou trazer quais que são as diferenças e como que a gente define um KPI. Por que é importante essa definição de KPI ou os KPIs? Porque, geralmente, quando a gente trabalha com análise do que está sendo feito em marketing digital, o que acontece, geralmente? A gente prepara, muitas vezes as empresas elas preparam relatórios que têm N métricas, né? Então, são dashboards que são até complicados de ver, né? de acompanhar, de tanto número que tem, mas você não tem definido qual que é aquela métrica que, na verdade, se tornou um KPI, né? Que é um indicador-chave de negócio, para poder mostrar que é resultado. Então, acabam sendo dados ali para poder mostrar uma fotografia atual, mas que não tem um KPI definido, para poder falar assim, ó, isso aqui mostra o sucesso do nosso trabalho. Né? E aí sim, você pode ter várias métricas para poder ter uma visão mais geral do que está acontecendo, mas o KPI ele é super importante por conta disso. Alguma dúvida até aqui? Podemos continuar? Sim, tá tranquilo. Maravilha, vamos em frente. E aí vamos falar um pouquinho da história, né, do OKR, né, e por que ele é tão importante hoje e difundido. Né? Então, a história do OKR começa lá em 1954, né, com o Peter Drucker, não sei se vocês já ouviram falar. Né? Peter Drucker ele é um administrador famoso, né, que ele tem várias frases emblemáticas, uma delas, não sei se vocês já ouviram, né, que é o que pode ser medido, pode ser melhorado. Né? Então, lá em 1954, ele desenvolve uma metodologia de gestão que se chama MBO, né? Que é Management
by Objectives, ou gerenciamento por objetivos. Tá? Então, isso lá em 1954. Em 1968, quando o Andy Grove, que ele fundou a Intel, né, ele traz esse conceito do MBO, do Peter Drucker, né, e já transforma isso em OKR. Tá? O OKR que a gente conhece hoje. Tá? Só que aí é o John Doerr que entra na Intel, né, e aprende a utilizar, né, o, o OKR, isso em 1974. E em 1999, o John Doerr ele é um dos primeiros investidores do Google. E ele apresenta a metodologia de OKR para os cofundadores do Google, né? E aí eles passam a utilizar essa metodologia e desde então, né, até hoje, né, eles utilizam e isso acabou sendo, depois do Google, isso acabou sendo difundido no mercado, né, como uma metodologia de gestão, né? E aí, né, é fácil de usar o OKR, né? Como eu disse, ele é fácil de utilizar, mas também ele é muito fácil de usar mal, né? E eu vou explicar, né, nos próximos slides por que que ele é muito fácil também de usar mal, tá? E aqui uma frase, né, do Larry Page, que é o cofundador do Google, né, onde ele fala que os OKRs ajudaram o Google no crescimento de até 10 vezes, né? Muitas vezes em até 10 vezes. Então, isso é muito relevante quando a gente pensa, e aí a gente está falando do cofundador de uma empresa, né? Então, entra naquele ponto que eu comentei. É algo que dá para utilizar, mas não adianta nada a gente usar isso isolado, né? Porque senão, se isso não estiver alinhado com o propósito da empresa, não vai funcionar, né? Então, precisa estar alinhado e muitas vezes é um trabalho mesmo de educação, né? E, e de difundir, né, como eu falei, o conceito e a maneira de usar nas empresas. Tá? E aí vamos para a parte de objetivo. Né? O que é o objetivo? Então, nada mais é do que a gente falar, estamos aqui hoje, tá? E daqui a um tempo, amanhã, né, no final do ano, ou daqui 5 anos, eu quero estar em algum lugar, quero crescer, quero ser referência, que minha empresa seja referência no mercado onde ela atua, a empresa ela vai ser referência no mercado onde ela está hoje, enfim, né? Geralmente está ligado com a visão da empresa, né? Então a gente tem lá missão, visão e valores. Geralmente está ligado com a visão da empresa porque é uma visão de futuro, né? Então o objetivo ele traz essa condição, né? Mas hoje, se a gente olhar as empresas, como elas estão trabalhando a parte de objetivo, né? Elas começam a definir a parte de objetivo, metas e KPIs de uma forma um pouquinho diferente. O resultado é o mesmo, mas a forma de montar acaba sendo um pouquinho diferente. Por quê? Né? O primeiro ponto é a intenção. Onde que a gente quer estar daqui a um tempo? Né? O segundo ponto é o contexto. Por que esse objetivo ele é importante para a empresa? Né? E como que a gente vai medir esses critérios de sucesso? Porque geralmente quando a gente fala de visão da empresa, ela é uma frase que está lá, né, no quadro, né? E a gente está correndo ali, fazendo as coisas, resolvendo coisas e tal, mas muitas vezes não saindo do lugar. Né? Isso acontece com muitas empresas, né? Então, quando a gente traz esse conceito de OKR, a gente traz esse ponto também. Onde que a gente quer estar, por que o objetivo é importante e como que a gente mede o critério desse sucesso. Tá? E aí tem esse profissional, né, que é o Itamar Gilad, que é uma referência, aconselho até visitar o site dele, que é itamargilad.com. Ele já trabalhou no Google, em várias outras empresas, né, como gerente de produto, tá? E muito do que ele fala de OKR é o que eu trago como referência nas aulas. Tá? E ele fala que bons OKRs expressam intenção, contexto, que é sucesso. Né? Justamente porque se eu conseguir, ainda mais no momento que a gente está hoje, que muitas empresas, apesar, né, do retorno para os escritórios, né, muitas empresas estão ainda no remoto, né? No trabalho remoto. Então, como é que a gente consegue fazer com que todo mundo tenha a mesma informação de uma maneira clara, uma maneira vívida do que a gente quer gerar impacto, do impacto que a gente quer gerar, na verdade, né? Então, por isso que ele fala que bons OKRs a gente precisa expressar a intenção, contexto e sucesso.
Inclusive, eu vou mostrar um modelo aqui de OKR que eu utilizo na BRSA, e aí eu vou compartilhar com vocês também, tá? Esse modelo para que vocês possam utilizar a formatação, tá? Vou só tomar um golinho de água. Bom, e aí a gente tem as duas etapas do OKR, né? Na parte de objetivo e a parte de resultado-chave. Vamos lá, onde é que a gente quer chegar no objetivo? Esse é o primeiro ponto, né? Como eu falei. O objetivo ele tem que ser vividamente descrito para que as pessoas possam imaginar o quão impactante será alcançá-lo. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, dois, na verdade, de alguns objetivos que eu já coloquei na BRSA, né? Então, por exemplo, tem uma expressão que volta e meia a gente escuta no mercado de marketing digital, né? Que casa de ferreiro, espada ninja na vitrine, né? Porque tem a casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas tem o casa de ferreiro, espada ninja na vitrine, que a gente quer ser o melhor em alguma coisa, né? E aí a gente estava definindo o objetivo por um período, né, na BRSA, e a gente queria se tornar especialista numa estratégia que se chama Account Based Marketing, ou ABM, né, também é conhecido no mercado. Então, todo o OKR, que foi feito dentro da área digital, inclusive, né, ele foi pensado com foco em a gente se tornar especialista nesse tipo de estratégia. Porque se a gente tivesse o conhecimento e resultados dentro de casa, é muito mais fácil a gente fazer isso para o mercado, né? Então, assim, aí eu tenho experiência para poder compartilhar e para poder desenvolver. Isso fora outros projetos que a gente já desenvolveu, né? Então, a gente queria trazer isso para dentro de casa, usar a experiência de projeto para poder validar se era importante para a gente e também o quanto que a gente usaria, né, de time, usaria da empresa para poder colocar um projeto desse para rodar. E aí sim, a gente poderia precificar, né, ter mais informações para poder virar um produto mesmo da empresa. Tá? O outro, muitas vezes, você tem um objetivo relacionado a alguma meta financeira, né? Então, você quer chegar num faturamento até o final do ano, mesmo nesse caso, utilizando um número, não tem problema, né? Você quer dobrar o seu faturamento ou a sua, a sua margem, né? De lucro da empresa, o objetivo pode ser aumentar isso até o final do ano, enfim. Então, quando a gente escreve um objetivo, a gente precisa ter a clareza de que esse objetivo ele precisa estar descrito de uma forma que as pessoas vejam o impacto que ele pode causar na empresa, né? Então, por exemplo, se eu aumento a margem da empresa, eu possibilito eu fazer investimentos no próprio time, né? Eu possibilito, às vezes, questões até de benefício extras, né, que podem acontecer, ou investimento na empresa, enfim, uma série de coisas, né? Só dar uma olhadinha no chat aqui. Tá, por enquanto tranquilo. Beleza, maravilha. E o resultado-chave, né? A gente vai para o momento, né? Então, para aquele momento que a gente quebra em 3 meses, né? Em trimestre. Por que a gente divide em trimestre? O trimestre, a gente tem tempo suficiente para poder avaliar tudo que está acontecendo e corrigir a rota, se necessário, nesse período. Então, vamos supor que eu tenha uma meta, eu tenho tempo suficiente, na verdade, para poder corrigir a rota. Vamos supor que eu fiz um OKR, estabeleci uma meta para a equipe, né? E eu trabalho com OKR de 3 meses, né? No primeiro mês, eu vejo que essa estratégia ela não foi boa, né? Ela não gerou resultado, né? Eu posso corrigir a rota, né? Fazer uma reunião com a equipe e falar, gente, precisamos repensar essa estratégia porque ela não gerou resultado. Então, assim, estou falando no caos mesmo, não? A gente tem que pivotar, né? Pivotar é uma expressão, né? Também de tecnologia, que a gente tem que dar uma volta, né? Virar a chave mesmo e pensar em outra coisa, porque isso aqui não deu certo. Ou, às vezes, uma correção mais simples, né? De falar, olha, essa ação aqui, né? Ela não funcionou agora, mas se a gente fizer algumas melhorias, essas melhorias, a gente tem a, a projeção de chegar no resultado, né? Ou, claro, se estiver dando certo, você pode até rever. Se você chegou muito fácil naquele objetivo, é só que a meta ela não foi tão
ela foi atingível, mas ela não foi ambiciosa. E a gente vai falar um pouquinho sobre meta SMART nos próximos slides, né? Então, e elas precisam ser quantitativas. Qual que é o grande problema quando a gente define meta? Que as metas, elas são definidas com base em entrega e não em números, né? Então, não adianta a gente, em números que eu falo assim, em indicadores financeiros ou de campanha, enfim. Eu posso ter, por exemplo, o que é uma meta, um exemplo de meta correto? Eu preciso aumentar a minha quantidade, eu preciso crescer a minha base de leads, por exemplo, né, contatos da minha base, em 20% no trimestre. Ou eu preciso melhorar o custo por lead em Google Ads em 25%, né? Claro, todos esses números, né, eles não são criados do nada, né? É feita uma análise dos dados para poder fazer essa projeção com base no investimento que vai ser feito também no próximo período, né? Porque você sabe que se você aumentar aqueles números, você vai ficar mais próximo do seu objetivo, né, cumprindo essas metas. Então, por exemplo, eu posso ter também um exemplo de meta que eu coloquei, que 100% das minhas atividades digital precisam estar aplicadas dentro de uma ferramenta. Por que isso? Né? Porque se eu tiver tudo lá, né, eu tenho possibilidade de aumentar a margem dos meus projetos. Né? E isso impacta na margem da empresa. Então, sempre que eu for falar de meta, ela precisa ser quantitativa e ela precisa ter impacto direto no objetivo que foi colocado, para que ele seja alcançado com sucesso, tá? O que não é um exemplo de meta. É desenvolver 10 campanhas de e-mail marketing no mês de janeiro. Criar 4 artigos, tudo isso é entrega, tudo isso é atividade. Tudo que for atividade, né, que são o que você faz para poder chegar na meta, isso é o que a gente chama de output, né? E quando a gente fala de número mesmo, para poder ser diretamente ligado ao objetivo, aí sim eu estou falando de resultado-chave, né? De meta, tá? E aí, quando a gente vai pensar também no contexto, ele é opcional, mas ele é muito importante em alguns casos. Por exemplo, e a gente pode mudar, né, o contexto para quando a gente faz o 5W2H, e eu vou mostrar para vocês também essa metodologia, né, ela é uma metodologia de organização de ideias, né, que já dá um caminho para o plano que vai ser executado. Né? Tem uma parte que fala sobre o porquê, né, que é feito, aquela ação vai ser feita. E se a gente fosse fazer só a parte de OKR, isso seria o contexto. Né? Então, por que eu vou fazer isso? Por que ele é importante para eu atingir os meus objetivos? Né? E por que a gente escolheu esse resultado-chave? Né? Então, ele funciona bastante quando a gente vai compartilhar esse OKR com outras pessoas, para que as pessoas entendam, para que fique claro por que aquilo está sendo feito. Né? Porque quanto mais as pessoas sabem, têm clareza da informação, mais fácil é de assimilar, de abraçar a ideia e fazer acontecer, né? Aquilo lá. Que aí também não depende só da gente. Né? Depende de um time que está junto com vocês, depende, de repente, de um terceiro, de uma agência que está trabalhando em conjunto com vocês. Então, isso precisa ser alinhado. Né? O alinhamento ele é fundamental para que todo mundo esteja na mesma linha, com expectativa alinhada, para poder atingir, né, os resultados daquele período. Tá? E aí a gente entra com a parte de definição de meta SMART. Vocês já ouviram falar de meta SMART? Ou utilizam no dia a dia? Priscila falou que não. Patrícia, Célia, já ouviram falar de meta Não, SMART? Não? não. Vamos falar então um pouquinho sobre meta SMART. Opa, passei aqui. Meta SMART é um acrônimo, né, de várias palavras que definem o que é uma boa meta. Tá? No caso, o S, a gente está falando de específico, né, que a tradução seria específica. Tá?
O M é de measurable, que é mensurável, ou achievable, ele é de atingível, tá? O R é de relevante e o timely é de temporal, né? Então, precisa acontecer em um tempo específico. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, que eu quero aumentar, vou pegar o exemplo de aumentar a base de contatos, de leads, que eu falei agora há pouco. Aumentar em 20% a minha base de leads no período, no trimestre. Tá? Então, se a gente for pegar, destrinchar essa meta, aí a gente vai fazer as perguntas, né? Ela é específica, essa meta? Sim, porque eu estou falando diretamente que eu quero aumentar em 20% a minha base de leads. Então, isso traz uma clareza para quem está lendo aquilo ali e vai precisar executar. Né? Ela é mensurável? Né? Sim, porque se eu pegar, né, se eu quero aumentar em 20% a base de leads, né, a base de contatos, ela é mensurável porque eu consigo fazer essa mensuração, eu consigo pegar o quanto eu ganhei, né, de novos contatos na minha base naquele período. Eu posso acompanhar isso durante o mês. Aí entra o ponto principal de quando a gente está definindo meta. Tá? Ela é atingível? Porque vamos pensar o seguinte, né? Não adianta eu colocar uma meta e ninguém vai atingir. Ao mesmo tempo que ela precisa ser atingível, ela precisa ser ambiciosa, né? Mas, se você olhar os recursos que você tem, né, ela é atingível. Até porque, se ela não é atingível, o planejamento, o budget que você tem, talvez precise ser revisto. Ou precise ser alinhado o que realmente precisa ser feito. Porque não adianta a gente definir metas que são impossíveis de bater, né? E depois a gente, né, fica procurando explicação, né, do porquê que a gente não conseguiu bater a meta. Então, por isso que eu falo que além de atingível, ela precisa ser ambiciosa porque tira a gente da zona de conforto. Uma meta que deixa a gente na zona de conforto é uma meta que, beleza, é atingível, mas não tem desafio. Né? E as empresas, qual que é o objetivo das empresas no final? É vender, né? É gerar resultado. Né? O terceiro setor, né? Você até pode me dar um exemplo, Célia, assim, de como é, né? Você deve ter alguns objetivos aí que são que são atingíveis, né? Que são ambiciosos também, mas que estão ligados com algum tipo de número, né? Alguma questão financeira, né? Para Sim, poder desenvolver os projetos que você tem, né? é grande desafio aqui é a captação de recursos, né? Eu acho que deve ser a maioria das instituições do terceiro setor sofrem com isso, principalmente quem está começando e é bem complicado. A gente tem as metas, a gente tem o programa, que nem falo que é um projeto, é um programa totalmente revisto, revisado, a gente está sempre trabalhando em cima dele, mas a questão central é a captação. Entendi. Então, olha só como isso que você trouxe entra um pouquinho naquilo que eu falei com relação a escopo, né? Então, assim, isso é uma maneira que eu prefiro trabalhar, tá? Geralmente, os projetos que eu atuo, ele vem com escopo e aí eu vou transformando isso com o tempo, tá? Você falou de captação, né? A captação, você deve ter um time que faz captação hoje, certo? Pior que não, agora é que eu estou iniciando, porque a gente até ficou um tempão parado depois de um projeto que a gente fez, e tentamos várias formas de captar, a gente não conseguiu, e agora é que eu estou retomando. Entendi. Tem uma pessoa me ajudando com isso. Legal. Mas nós mudamos muito como que era o formato anterior que a gente buscava, os parceiros, nós mudamos bastante. Então, creio que agora a gente vai conseguir atingir as metas. Legal. Então, provavelmente você tem aí uma meta de captação, né? Essa meta Uhum, de captação, né, vou usar o seu exemplo agora, ela é específica, ela é. né? Ela é mensurável, você vai conseguir mensurar ela? Sim, Ela é relevante para o negócio? né, totalmente. E ela é temporal? Tem um tempo para você atingir ela? Então, tem, porque assim, no momento a gente está com tudo parado, esperando entrar o recurso para executar o programa.
Mas agora, como a gente está voltando a propor as parcerias com empresas por conta do ESG, das ODSs e tal, da ONU, a gente estruturou bem a proposta técnica, né, a proposta para apresentar, com base nesses pilares, né? Então, a gente atende praticamente 10 objetivos da desenvolvimento sustentável e consegue mensurar os resultados do investimento da empresa no social, aquilo que ela vai ter de retorno, até retorno financeiro, a gente consegue fazer. Mas, por exemplo, se eu te perguntasse agora, se a meta que você tem de captação, ela está prevista para os próximos 3 meses, ela estaria ou não? Está prevista para os próximos 6 meses. 6 meses. Você consegue comprar isso para 3? Não sei. Não necessariamente tipo, fazer tudo em 3 e duplicar para 6, né? Tipo, quebrar. Se você tem, por exemplo, uma captação de 10 empresas, você fazer isso progressivamente. Então, eu não entendi como seria isso. Porque, assim, o que a gente vai fazer a abordagem agora, a partir desse mês, do meio desse mês, é tentar conseguir esse aporte todo nesse mês, até o final de abril. Tá. E aí você vai buscar captação depois, não vai? Tá. Fazer outras Depois a captações. gente continua captando para o próximo semestre. Tá. Ah, você sempre trabalha com um semestre, então. Mas olha só. Porque a formação que a gente vai dar é semestral. Uhum. Posso usar o seu exemplo? Pode, claro. Então, vamos pegar aqui com relação à questão do trimestre, que eu falei. Tá? Se Uhum. você precisar fazer algum ajuste, claro, se você mensurar todo mês, você vai conseguir fazer ajustes. Tá? Uhum. Mas o que é importante quando a gente pensa na questão de definição de meta e objetivo? É que, apesar de a gente ter o objetivo a longo prazo, então você tem lá a quantidade de recursos que você quer captar. Tá correto o que eu falei? Sim, eu preciso captar. Eu só vou sentir confortável para iniciar o projeto se eu tiver o dinheiro todo. Então, por Aham. exemplo, está avaliado em 7 milhões e 200. Se eu conseguir esse dinheiro, eu inicio, senão não tem como. Então, eu vou ter que fazer se eu conseguir menos, eu talvez tenha que fazer uma reestruturação para iniciar num tamanho menor. Porque no seu modelo você tem o projeto e aí você vai buscar a captação para ele, né? Aí quando Isso. você vai captar para outro. É Quando, isso? quando finalizar esse primeiro semestre, eu já vou entrar na parte de incubadora, né, que a gente vai incubar a cooperativa desse pessoal que saiu da formação. A gente já vai dar o passo seguinte para eles, que é ser a incubadora da cooperativa deles. Só que, mesmo assim, a gente vai ter 2 momentos: a captação para a formação da cooperativa no segundo semestre e também para a continuação do programa, vai entrar novas alunas para continuar a formação. Uhum. Então, Assim, vou dar um passo atrás. E com relação a projeto, quantos que você tem no ano? A sua expectativa no ano? a minha expectativa é colocar pelo menos um por ano. Ah, tá, Mas entendi. aí eu não tenho limite de atuação, eu posso atuar em todo o território nacional, então a gente está com várias possibilidades de portas se abrindo aí, entendeu? Porque eu posso replicar ele em todo o território nacional. A gente está falando da indústria da moda, da qualificação profissional de mulheres em situação de desemprego e vulnerabilidade social, de egressos, de refugiados. Todo esse pessoal pode fazer parte do centro de qualificação e, após a qualificação, fazer parte do centro de produção associativo. Nós estamos falando de um mercado na região sudeste que falta cerca de 1 milhão de mão de obra na área da moda, da costura principalmente. Entendi. Então, assim, além da captação, você também tem de recursos, também tem a captação de projeto. Não, o projeto eu já tenho para todos, né? Para ser replicável em vários municípios, porque é o mesmo projeto de qualificação. A gente só vai replicar ele em vários lugares, se tiver recurso. Entendi. E para cada região você vai ter que captar os recursos. Para cada região. Só que a gente tá num momento assim único agora, porque existe uma cobrança do Ministério Público em cima dos municípios
para saber o que eles estão fazendo para melhorar a situação das pessoas que estão vivendo de assistencialismo, né? Bolsa Auxílio, Bolsa Família, não sei o quê. Então, tem municípios que já estão na terceira geração, e a mãe, a filha, a avó, que não trabalha, vive de assistencialismo. Então, existe é um momento, assim, vamos dizer assim, propício para a gente abordar as empresas e os municípios para a gente fazer essas parcerias, sabe? Com o município, a gente faz a parceria no sentido de termo de cooperação. Ó, Termo de cooperação técnica. Então, não vai ter repasse de recurso, mas vai ter a interface com as empresas do município. você falou agora de buscar empresas, né? Só que mesmo buscando empresas, vamos dizer, o público que a gente vai trabalhar está na Secretaria de Assistência. Então, a gente precisa desse acordo de cooperação também para mostrar para a empresa, olha, o município acha que é relevante fazer esse projeto, porque tem tantas pessoas nessa situação e tal, e precisa de qualificação. Então, é pensando nisso que a gente tem reestruturado bastante e fechado todas as pontas, né? O projeto tem começo, meio e ele não tem fim, ele tem continuidade, ele é um programa e pode até se tornar uma política pública no futuro. Mas vamos pensar na questão das empresas. Provavelmente você tem, né, um número X de empresas que você pode abordar, né? Para poder apresentar esse projeto. Né? A gente está pensando principalmente nas empresas do lucro real, porque como nós temos o certificado de OCIP pelo Ministério da Justiça, a gente pode receber o aporte direto da empresa e ela pode abater o que ela doar até 34% do imposto de renda. Uhum. E a gente está numa região que tem muitas empresas de lucro real. Nós temos aqui na região Petrobras, tem Ródia, enfim, aqui na região mesmo, Campinas também tem várias empresas assim desse porte. A gente está fazendo um mapeamento delas para o quanto elas fazer a investem, abordagem. é um fator como é que funciona para poder chegar nesses... Não entendi. Precisa de um número X de empresas para poder captar esses 7 milhões ou depende muito de cada empresa, o quanto ela vai contribuir? Depende muito. A gente até separou por cotas, mas pode ser que uma empresa de um porte grande, por exemplo, vamos pegar a Petrobras só para a gente imaginar isso. A Petrobras, o que ela tem que investir na área social e ambiental e tal, o que ela tem que destinar dentro do planejamento dela é na casa dos bilhões. Uhum. Então, é uma empresa que a gente pode... E o que eu fiquei sabendo? Que o que eles sofrem é para conseguir bons projetos para poder fazer o aporte. Então, eu acho que a gente está no caminho certo na questão de mostrar, de fazer a demonstração de como que isso vai impactar na realidade da comunidade local e na própria geração de renda para dentro da cidade mesmo, manter o dinheiro na cidade. E quando a gente fizer a formação, essa formação gera muito, muito material produzido. A empresa, além da contrapartida dos 34%, ela ainda recebe essa produção. Essa produção volta para ela em forma de camiseta, uniforme profissional, camiseta para campanha ou algum outro material que ela queira que a gente faça. Entende? Então, e quando for a cooperativa, o passo seguinte, as empresas podem comprar direto da cooperativa, porque a cooperativa vai produzir uniformes, o que as empresas precisarem, sabe? E aí o dinheiro fica no município, não sai por aí fora do estado para ficar fomentando mão de obra escrava, que existe muito na área da confecção, né? Olha Você só. acaba com os atravessadores, você faz direto, tudo está dentro do centro de produção associativa. Sim. Por que eu fiz todas essas perguntas, né? Então, eu vou pegar o exemplo que você deu da Petrobras, né? Porque a sua meta Smart, né? Ela seja captar uma empresa de lucro real como a Petrobras em 6 meses. Exemplo aqui, tá? Eu sei que você pode captar muito mais, né? Várias empresas e tal, mas um exemplo fictício aqui, mas que pode se tornar real, né? Que é como eles podem investir bilhões e provavelmente você já fecharia, né? O recurso que você precisa.
Então, ela é específica? Com certeza, né? Que se eu conseguir uma Sim. Petrobras, tá? Ela é um golaço, né? Nesse sentido. Ela é mensurável? Sim, porque é o número de empresas captadas, né? Que vão investir. Uhum. Ela é atingível, É, eu acho que sim. né? Com certeza, né? Porque você falou que eles precisam de bons projetos para poder investir. Então, você tem todo o recurso, você tem essa base para poder apresentar ali. Então, sim, é atingível, né? Você precisa conectar com as pessoas certas e tal, mas sim. Ela é relevante? Super, né? Uhum. Porque conseguir esse investimento vai fazer com que o projeto dê continuidade. E ela é Uhum. temporária? Sim, que você colocou em 6 meses. Sim. Uma Petrobras, né, que é uma empresa de lucro real, que fatura acima de bilhões, né, você pode considerar isso também, que é o ICP, né, perfil Uhum. de real, em 6 meses. Então, olha só, se você consegue, isso é uma meta smart, tá, gente? Isso é uma meta smart, porque eu fui puxando essas informações com a Célia justamente para poder dar o exemplo para vocês, tá? Porque às vezes a gente acaba trazendo algumas metas, né, que não tem muita conexão, né? Mas a gente precisa fazer essas perguntas porque é o que vai dar base, primeiro, né, para você fazer um bom planejamento, né? E principalmente as ações que você vai precisar fazer para poder chegar nessa meta, tá? E fica muito claro o desafio que você tem, né? Se você Uhum. colocou essa meta, pô, eu preciso captar uma empresa que fature acima de 10 bilhões, sei lá, não sei o faturamento não me recordo, não sei o faturamento da Petrobras, mas o que fature, exemplo, acima de 10 bilhões por ano, né? Aí você tem um motivo ali, né? Então, é captar uma empresa de lucro real que fature acima de 10 bilhões por ano em 6 meses, tá? Então, Uhum. isso, quando você vai pensar nas iniciativas para poder fazer essa captação, você já está direcionando todo o seu esforço, né? Então, Sim. lógico, outro resultado-chave, eu poderia ter um segundo. Eu poderia ter uma empresa que fatura mais de 10 bilhões por ano e três que faturam, sei lá, entre 10 e 50 milhões. Sem problema, né? Então, você vai criar ações específicas para essa de 1 bilhão, acima de 10 bilhões, e essa outra entre 10 e 50 milhões, que são estratégias completamente diferentes. A quantidade de empresas é completamente diferente, né? Acima de Uhum. 50 tem muito mais empresas do que as que faturam 10 bilhões por ano. Então, a sua estratégia, a maneira de você chegar, né, nesse resultado é diferente. Então, são dois resultados-chave que você pode ter, né? E E ainda aí, tem mais um ainda, que aí é a forma de chegar no valor que eu preciso, que uhum, que são as emendas parlamentares. Também tem isso também, que a gente está de olho, sabe? Está no radar. você acha que com o que eu expliquei aqui dá para fazer meta smart também? Com as emendas? Eu acho que dá. Show de bola. Né? Porque aí é o esforço que você vai concentrar para poder conseguir, né? E o que Uhum. você tem a meta smart definida junto com o OKR? Tudo bem ser de 6 meses, né? A gente geralmente faz trimestre, mas é uma coisa da sua empresa e, assim, ele precisa ser ligado, né? Ter não é uma regra, né? Ser 3 meses, né? Uhum. Bateu o primeiro mês, você desenvolveu algumas ações, começou a pegar os primeiros resultados e tal, avaliou, falou, olha, vamos acompanhar. No segundo, você viu que não deu resultado, que não está avançando. Você já vai fazer uma revisão. Falei, putz, o que eu estou fazendo de errado aqui que eu posso melhorar? Qual foi o aprendizado que eu tive nesse primeiro mês? Então, as empresas de tecnologia, as empresas que estão utilizando esse tipo de recurso, é isso Hum. que elas fazem, né? Elas vão fazer muitos testes, né? E avaliar o que deu certo para poder replicar isso em escala. É claro que quando a gente pensa ah, ah, na sua empresa, Célia, ou em outras empresas que estão no setor B2B, por exemplo, né? A gente não consegue fazer escala, né? Porque a gente está falando, por exemplo, de um Google, Facebook e tal, que fazem 100 testes por semana, né? É muita, muita coisa, né? É claro que uma empresa do setor B2B ou terceiro setor conseguiria chegar nisso, talvez não tão alto, mas conseguiria ter uma rotina de testes, com certeza.
né? Dá para aplicar, mas a quantidade de testes leva aos aprendizados, né? E esses aprendizados eles são replicados para que você consiga ganhar, né, espaço, consiga gerar mais resultado. Então, quando você tem a sua meta Smart definida e consegue fazer o acompanhamento disso, o acompanhamento recorrente, né? Não vou nem falar mensal, diário, semanal, mas o acompanhamento recorrente é muito mais fácil você identificar o que está dando certo e o que não dá, tá? E aí, tudo bem, Patrícia, Priscila, com relação à Meta Smart? Tudo certo. Maravilha. Bom, aí entramos aqui, tá, na questão dos outcomes e outputs, que eu comentei agora há pouco, né? A gente tem essa pirâmide aqui que eu trouxe lá do Tamar Gilad, né? O Gilad, eu não sei qual que é a pronúncia correta do nome dele, mas enfim, ele traz essa pirâmide aqui falando o seguinte, né? Que a gente tem aqui no topo da pirâmide o impacto que a gente gera, tá? Os benefícios que a gente gera, né, no longo prazo, então isso são os impactos, então está ligado ao objetivo que a gente coloca no OKR, tá? A gente tem os outcomes, que são os benefícios de curto prazo que a gente espera ganhar, então isso está relacionado à meta, tá? E o output, que ele fala aqui que são as coisas que a gente produz, e aí é o anúncio, é o folder, é o artigo, é o post em rede social, enfim, tudo que você produz para poder chegar no outcome e gerar impacto no seu objetivo, né? Então, são as mudanças, quando a gente fala dos outcomes, que é essa parte aqui do meio, são as mudanças esperadas como resultado das atividades já realizadas. Então, é o efeito ou a consequência desejada. Então, a minha meta lá era ter um aumento de 10% no número de vendas, né? Ou alcançar, fazer a captação de uma empresa de mais de 10 bilhões de reais de faturamento e que seja de lucro real, né? É um outcome, né? 20% no aumento da taxa de conversão, 25% no aumento da base de leads, 50 novos leads mês, né? Eu preciso ter pelo menos, eu preciso aumentar o número de oportunidades para o comercial em X%, tudo isso é outcome, né? Que é o que a gente precisa pensar quando a gente está definindo o OKR, tá? Porque senão a gente cai na armadilha de falar de OKR e colocar só os outputs, que são os produtos criados, como eu mencionei, ou serviços fornecidos diretamente a partir das atividades realizadas. Basicamente, o output é o cronograma que a gente faz, né? E muita gente acaba utilizando isso para poder definir meta. E isso não é meta, né? A meta é justamente o que eu quero atingir de resultado, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu vejo resultado-chave que nem número tem. Então, por exemplo, treinar toda a equipe em Kanban, né? Criar um dashboard para o cliente, né? Treinar 5 novos clientes e assim vai, né? Então, sempre que vocês verem isso no OKR de vocês, é um sinal de atenção, que isso aqui não é meta, né? Isso aqui são as atividades que vocês vão colocar, tá? Esse é um erro bem comum quando a gente está falando de OKR. Um outro ponto aqui é que o OKR ele não é eterno, né? Então, assim, as organizações, as empresas, elas podem definir OKRs anuais, né? Assim, com objetivo, na verdade, definir os objetivos anuais, tá? Ou semestrais, como a Célia trouxe aqui, né? Que ela faz. Mas, geralmente, a gente tem os OKRs definidos por trimestre, como eu comentei, que é bom para poder fazer um trabalho significativo e também um tempo bom para poder fazer ajuste de rota, se necessário. Uma sugestão, tá, Célia? Mesmo que você tenha esse período de 6 meses, né? Não deixa de fazer uma revisão trimestral, tá? Do seu OKR, tá? Porque certo. analisar o que você fez no período e entender o que precisa ser melhorado, né? Dentro do seu OKR, tá? Se você deixar só no 6º mês, aí pode ser um problema, porque você já está no final e talvez você não tenha tempo
né, de corrigir a rota, né, como eu comentei, tá? Tá. Esse é o primeiro ponto, que o OKR ele não é eterno. Ele pode ser multinível, né? Então, quando a gente está falando de empresas até 40 funcionários, né, a gente está falando de OKR só para a empresa, mas quando o número de funcionários aumenta, eu posso ir quebrando isso, né? Mas sempre baseado no OKR da empresa, né? Então, eu posso ter um OKR por divisão. Por exemplo, hoje eu vou ter um OKR para coordenação digital, né? Eu tenho o OKR da BRSA, e em cima disso, eu criei o OKR da coordenação da minha área, que é digital. O que a gente precisa fazer para poder contribuir com o resultado-chave da empresa, né? Que a gente definiu para os próximos 3 meses. E que está ligado com o objetivo, e que, se a gente atingir esse objetivo, ele vai gerar um impacto muito grande na empresa. Tá? E vocês verem que eu tenho essa figura aqui, que ele pode ir descendo, né? Só que esse aqui, eu estou falando de empresas muito, muito grandes, tá? Onde você pode ter o OKR até em nível intermediário. Geralmente, né, como eu falei aqui, né, de 20 a 40, ele não passa aqui de... Nem é necessário quebrar, tá? É importante ter um OKR só para toda empresa e todo mundo seguir o mesmo caminho, né? E definir iniciativas para poder contribuir com aquilo. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Uma empresa fala que ela precisa, como resultado-chave, diminuir não, aumentar a margem de lucro dela, tá? E ela passa essa meta para a empresa e deixa com que as áreas definam quais vão ser as iniciativas para isso. Então, por exemplo, uma área, sei lá, eu vou pegar a área digital, né, que eu estava falando como exemplo. Eu posso ter como meta melhorar a rentabilidade dos projetos, analisando o tempo que cada tarefa é feita, né? Porque se eu uso menos tempo para poder fazer uma tarefa, né, do que ela está planejada, quer dizer que eu consigo ou colocar uma tarefa para ser feita naquele período, né? Ou melhorar os meus processos, que isso vai impactar na margem, né? Então, isso é um tipo de coisa que pode ser feita quando a gente tem um OKR, que é que é só da empresa, tá? Não impede de quebrar, né? Porque aí vai de empresa para empresa, muito relacionado à questão de maturidade da empresa com relação ao uso de OKR também, né? Mas se estiver começando, começa só com o OKR da empresa e aí trabalha com iniciativas de cada área, porque cada área vai poder contribuir para aquele objetivo e para aquele resultado-chave, tá? E aí, né, quando a gente tem essa cultura, né, de OKR dentro da empresa, a gente pode ter a criação com base num departamento. Não necessariamente eu vou criar, se minha empresa ela tem uma estrutura maior, eu vou criar o OKR. Né? Como eu falei aqui, né, se eu tenho uma estrutura na empresa que possibilite esse OKR ser multinível, né, quem vai criar esse aqui da divisão 1 não vai ser eu. Né? Quem vai criar isso aqui é a pessoa que eu estou liderando, né? E assim sucessivamente, né? Não necessariamente eu vou criar todos os OKRs, né? Então, por isso que ele fala aqui, o Itamar, que eles são criados tanto de baixo para cima como de cima para baixo. O que importa é a intenção, que é a de melhorar, né? De criar ações e ter metas que vão melhorar o resultado da empresa. Tá? Então, por exemplo, isso aqui não vale para uma empresa que não tem a rotina de usar o OKR, né? Porque se a gente pensar, se você criar o OKR hoje, né, e a empresa não tem a cultura de usar o OKR, provavelmente você vai ter uma barreira, como eu falei no início, tá? Agora, por exemplo, se começa lá de cima, né, o uso de OKR, isso vai descendo, né, e as pessoas vão aprendendo como utilizar, e existe, inclusive, né, uma iniciativa de longo prazo para que a empresa toda passe a utilizar esse tipo de recurso, de metodologia de gestão, aí sim, inclusive esses ajustes, né, de OKR, né, quando eu comento que o OKR não é eterno, ele vai ser feito por aquela divisão, né, para aquela área que definiu aquele OKR, né? Não sou eu, por exemplo, como diretor sócio da BRSA, que vou influenciar no OKR, por exemplo, que é criado por uma área que está dentro da minha divisão, né? Supondo que a BRSA tivesse essa estrutura, né? A pessoa ela vai analisar os dados, ela vai ver se está gerando impacto com relação ao que a empresa está buscando, né? Se não estiver gerando impacto, ela mesma vai revisar aquilo, até porque aquilo provavelmente vai
constar, né? Vai fazer parte do resultado da área dele, né? Então, é benefício para ele também que mantenha, né? Que tenha esse resultado, tá? Então, o que importa é a intenção, tá? Mas também os OKRs eles podem ser compartilhados, tá? Então, vou dar um exemplo da BRSA. Estou fazendo esse OKR para a coordenação digital. E a gente tem uma área de assessoria de imprensa, né? Se, em conjunto com a área de assessoria de imprensa, a gente entender que o objetivo é o mesmo, né? E que as metas são as mesmas, a gente pode ter esse OKR em conjunto, né? É claro que elas vão ser avaliadas por área, né? O resultado-chave, mas ele pode ser o mesmo para as duas divisões, não tem problema algum, tá? O importante é que elas tenham o mesmo objetivo. E vamos lá, quais são os principais erros aqui, reforçando, né, retomando, fazendo um resumo, né, do que a gente viu aqui até agora. Tá? Resultado-chave não é um plano de ação, né? Então, não é o nosso cronograma, né, de ações que vão valer como meta que a gente vai desenvolver. Não usar a meta SMART, isso é um ponto importante também, tá? Porque vocês viram, né, no exemplo que eu dei aqui com relação ao que a Célia trouxe, né? Se eu tiver lá com o objetivo, né, de uma empresa acima de 10 bilhões, né, e chegar com duas, né, de 10 a 50, provavelmente, aqui estou supondo, tá, Célia? Às vezes não chega nos 7 milhões que precisa, né? Então, eu preciso estar focado naquela meta e buscar se aquela for a meta mesmo, tá? Senão, eu vou colocar mais algumas para poder compor, né? Por isso até que eu pergunto, o motivo de eu ter perguntado para a Célia é se, né, quais tipos de empresa, porque eu posso setar resultados-chave, né? Para, considerando empresas até com faturamento acima de 10 bilhões, empresas com faturamento entre 10 e 50 e por aí vai. Né? Então, eu vou ter uma estratégia para cada um. Muitos OKRs, né? Então, não adianta nada eu ter vários documentos de OKR, né? Onde eu vou ter objetivos diferentes, muitos resultados-chave, muitas metas para poder cumprir, e aí eu não tenho priorização, né? Eu não consigo olhar e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu preciso ter pelo menos um, né? E no máximo vai de 3 a 4, vai para não ficar muita coisa, tá? Um outro ponto é não envolver todo mundo que precisa estar envolvido nesse processo. Então, por exemplo, não adianta área de marketing, fazer um OKR, olhando um resultado-chave que é aumentar o número de vendas, por exemplo, sei lá, em 50%, se eu não compartilho isso com a área comercial, né? Que são as pessoas que vão estar entrando em contato, inclusive, né, com as empresas buscando esse fechamento, né? Então, eu preciso envolver toda a equipe, principalmente a equipe, né, no caso de marketing, né, sobre tudo que está acontecendo. Precisa ser muito, muito claro sobre tudo que está acontecendo para que todo mundo compartilhe do mesmo da mesma meta e da mesma intenção com relação à empresa. Então, de novo, né, trazer outro exemplo do BRSA. Todo mês a gente tem uma reunião com toda a empresa para compartilhar várias informações. A gente chama de café com pauta, né? Porque a BRSA ela começou com uma assessoria de imprensa, então o nome, né, já vem dessa época, né? Então, o que a gente fez? A gente compartilhou com toda a empresa, né, esse esse OKR, né? Olha para vocês verem, né? Então, a gente tinha um objetivo. Olha só que exemplo legal. A gente tinha um objetivo já traçado no final do ano. A gente fez uma revisão agora no final do trimestre. A gente entendeu que aquelas metas, né? Algumas delas, elas não eram principais, né? Elas eram relacionadas à meta principal, mas ela não precisava estar, o foco não precisava estar em todas elas, todas aquelas metas. Ela precisava estar em uma só, né? Então, a gente revisou o objetivo que a gente tinha até o final do ano, revisou as metas que a gente tinha também com base nos resultados e nos aprendizados que a gente teve no primeiro trimestre, e agora a gente está entrando nesse Q2, nesse segundo trimestre, com um OKR revisado, inclusive com
e compartilhado com a equipe a intenção que a empresa tem até o final do ano. Tá? Então, com isso, fica muito mais fácil eu fazer o planejamento junto com a minha equipe para falar assim, olha, onde é que a gente vai melhorar nesse ponto, né? Porque se a gente melhorar nesse ponto, com certeza isso vai contribuir para o OKR principal, para a meta principal da empresa, e no final do ano a gente vai, se Deus quiser, comemorar, celebrar os resultados que a gente teve. Então, vejam como é a questão de revisão e a questão de aprendizados, né? Então, assim, o erro, ele é comum, tá? Quando a gente pensa hoje em marketing digital. Assim, nem todo mundo vê dessa forma, mas é mais comum do que parece. Porque se eu não testar, né, o mercado digital é muito, muito dinâmico. Né? Não adianta eu querer falar que eu vou conseguir gerar uma quantidade de leads com, sei lá, com R$ 1.000 em Google Ads, se daqui 2 semanas o leilão de palavra-chave ele aumenta exponencialmente porque está no momento, sei lá, de Black Friday, né? Se, de repente, eu atender projetos de e-commerce, né? Então, ele precisa ser revisado, né? Porque aquela palavra-chave ou aquelas palavras-chave, elas vão estar muito mais caras no leilão, né? A mesma coisa com relação à geração de lead, né? Eu não posso deixar de revisar o meu OKR se minha equipe comercial, de repente, aconteceu alguma coisa, eu tinha 5 pessoas e agora tem 3, né? Então, tudo isso precisa ser revisto, tudo precisa ser reformulado, né? Como eu falo, né? O ajuste de rota precisa ser feito para que a gente não tenha metas que não sejam atingíveis. Mas, lembrando, né? Elas precisam ser ambiciosas para que a equipe, principalmente, saia da zona de conforto, né? Porque precisa ter o desafio ali no dia a dia, porque senão também não funciona. Um outro ponto e aí está relacionado à questão do erro, é atrelar o OKR à avaliação de desempenho. Né? Então, quando eu faço isso, eu estou tirando, né, eliminando da empresa a cultura do aprendizado. Né? Porque se eu falo, né, que a gente pode errar, né, porque esse erro vai levar, claro, o erro ele precisa estar em cima do que a gente está se propondo a fazer. Né? Não estou falando um erro crasso, né, assim, eu, em vez de, sei lá, colocar R$ 1.000 para investir, eu coloquei 10, né? Não entreguei as coisas no prazo determinado, ou houve algum problema com relação a, sei lá, alguma parte do projeto que a gente estava fazendo e está relacionado ao desempenho mesmo da pessoa. Mas olhar as metas e só por isso fazer uma avaliação de desempenho, isso não é legal, isso é um erro, porque acho que a gente, assim, o mercado hoje, né, e eu vejo que a maturidade das empresas ela está aumentando no sentido de promover, né, essa cultura que a gente chama a cultura de growth mesmo, né, que é de aprendizado, que é estabelecer iniciativas, né, avaliar essas iniciativas, né, ver onde acertou e depois continuar onde acertou e melhorando principalmente, tá? Então, esse ciclo, né, de hipótese, ação, análise e aprendizado é o que acontece hoje, é o que eu estimulo bastante na BRSA e oriento muitos clientes a fazerem dessa forma, né? Porque aí a gente consegue trabalhar de uma maneira muito, muito melhor e não fica só trabalhando em cima do escopo, produzindo, produzindo, produzindo. Tudo bem até aqui, gente? Sim, tudo bem. Legal. Vamos falar agora, então, de KPI, que é o que a gente chama de Key Performance Indicator, que é um número que mede se a gente está atendendo o OKR proposto para a empresa. Aí vai vir uma pergunta que pode até confundir a gente. Uma pergunta não, né? Uma afirmação, né? Todo KPI é uma métrica, mas nem toda métrica é um KPI, né? Essa frase ela pode parecer confusa, né? Olhando assim logo de cara, né? Mas fica muito mais fácil quando a gente começa a avaliar, né? As diferenças entre uma e outra. Né? Então vamos lá. Primeiro com métrica, né? Ela é uma medida, ela é quantificável, ela é tática, né? E aí eu posso considerar o quê? O número de downloads, visita a alguma página,
que mais eu posso considerar como métrica? Às vezes, até o número de leads, né, que eu tô gerando, né? Que mais que eu posso trazer aqui? Tráfego que vem de algum canal, né, específico, por exemplo, redes sociais. Tudo isso é métrica, né? Então, é medido, é uma medida, é quantificável e ela é tática. Quando a gente vai para a KPI, também é uma medida, também é quantificável, mas ela está ligado é estratégico e está ligado ao negócio, né? Então, quando a gente olha, né, vou pegar o exemplo de novo da Celi, tá? Se eu tenho a minha meta, que captar investimento de uma empresa que fatura, que é de lucro real, que fatura acima de 10 bilhões por ano, né? O meu KPI, ele precisa ser ou a quantidade de empresas que eu estou prospectando, tá? Para poder fazer esse investimento, ou o fechamento. Esse é o indicador de negócio, tá? Todo o restante que você vai ter em volta, que você pode medir a página, você pode medir o cadastro, o número de ligações, o número de e-mails enviados, tudo isso ele é métrica, mas o seu KPI, o seu indicador de negócio, ele vai ser o relacionamento, né, com aquela empresa, enfim, né? Aí precisa definir, no caso da Célia, o que seria o ideal. Mas, possivelmente, se eu estou falando de empresas, né, acima de 10 bilhões, estou falando de captar uma, né? Então, é a quantidade de empresas captadas no período. Então, se em 2 meses eu não conseguir captar nenhuma, o que aconteceu? Né? Por que eu não consegui captar? No terceiro mês eu não consegui captar nenhuma, o que aconteceu? O que eu aprendi? Como é que eu vou corrigir os pontos que eu entendo que a gente errou ou não ou deixou de fazer, né? E por aí vai até, né, eu olhar e falar, putz, consegui. Agora, como eu falei, depois do terceiro mês, ainda não deu, talvez seja a hora de revisar, né? No caso, na maioria dos projetos, que é o que a gente vê, que é usar a trimestral, a gente só vai mudar, né, a medida, né? No primeiro mês, não deu resultado, o que aconteceu? Já vou começar a aplicar melhoria, né? Segundo mês, não deu, né? O que aconteceu? Precisamos ter pelo menos um primeiro. E o grande ponto, gente, quando a gente pensa na questão de meta e estratégia, é que a gente sempre está pensando no que fazer, olhando o resultado a longo prazo, né? Vamos pensar o seguinte. Vou dar um exemplo real de um projeto que a gente está fazendo para a BRSA, né? É uma empresa de tecnologia, uma plataforma que eles estão lançando, né? E aí a gente precisa captar usuários para essa plataforma. E a gente tem uma meta X, né, de usuários, uma que está começando, né? E eu falo para a equipe o seguinte, gente, tudo bem, a gente tem essa meta para poder alcançar, mas o que a gente precisa fazer para alcançar o primeiro, tá? Então, é muito mais fácil eu pensar nas ações olhando, quebrando isso em metas menores, para que eu possa avaliar e ir escalando, né, a maneira que cada empresa tem de escalar, né? Então, por exemplo, eu não sou uma empresa que consegue fazer muitos testes, testar muita coisa durante o mês, né? Gostaria até de testar mais. Mas, por exemplo, se eu conseguir identificar a minha meta primária, né? Vamos supor, no primeiro mês, é eu conseguir 5 oportunidades, né? Por exemplo, e eu não conseguir esse número de oportunidades para vendas, alguma coisa precisa melhorar, né? Ou se eu não tenho nada ainda, se eu nunca trabalhei com essa meta, ou eu estou colocando o OKR agora, estou começando do zero, como é que eu faço? Tudo bem, eu tenho uma meta ao longo do tempo para atingir, mas como é que eu faço para atingir o primeiro? Para eu ter dado histórico, para poder analisar essa informação e pensar no que fazer para o próximo. Aí sim, eu vou falar, então tá, eu consegui fazer dessa forma, consegui um. Se eu fizer um pouquinho diferente aqui, melhorando esses pontos aqui, será que eu consigo mais 2? E depois 4? E depois, enfim, né, 16? Né? Como é que eu vou ampliando isso? Né? Então, esse é um erro comum também quando a gente pensa no olhar, na verdade, de como a gente vê a meta, que não tem problema eu ter uma meta ao longo ali, uma meta que, como eu falei, é atingível, mas ambiciosa, que tem um desafio. Mas como é que eu penso no primeiro?
se eu não tiver nenhum número. Ou se eu tenho um número inicial, eu já consigo gerar 5 por mês. Mas eu preciso gerar 20, como é que eu faço para gerar 6? Ou gerar 10, né? E aí eu vou usando isso para poder medir e melhorar o que precisa ser melhorado. Então, no caso aqui de KPI, né? Então, vendas fechadas. Pô, em 3 meses eu preciso ter X vendas fechadas. Se no primeiro mês eu não conseguir fechar nenhuma, alguma coisa precisa ser mudada, né? Mesma coisa aqui, um outro KPI que ele é estratégico é faturamento. Os fechamentos eles são baseados em valor de contrato, né? O quanto que eu preciso fechar. Então, entende que a hora que eu pensar na estratégia, se o meu KPI e a minha meta estiver ligada a faturamento, como é o da série, eu posso pegar né, uma empresa acima de 10 bilhões, que provavelmente ela vai bater a meta dela, ou pegar vários menores ali, né, ou menores que vão compor também, mas aí vai depender muito da estratégia que você vai definir, né? Mas a minha medida é faturamento. Se eu consigo fechar um grande contrato, eu bati minha meta do trimestre, né? Aí o que eu faço? Né? No segundo mês eu vou entendendo e vou melhorando. Mas se eu conseguir fazer isso no primeiro mês, vamos continuar. Está dando certo o que a gente está fazendo, então a gente pode crescer mais. Então, é essa a ideia quando a gente usa o OKR atrelado aos KPIs. Né? E aí vem o Richard Hathaway, né? Esse profissional aqui, eu encontrei ele no LinkedIn quando eu estava buscando referências sobre KPI e métrica. E essa frase estava num site dele, né? E ele falava o seguinte, né? As métricas suportam KPIs. Então, a visita à página de proposta, por exemplo, ela suporta o KPI de geração de oportunidade. Uhum. O número de reuniões que eu faço com empresas acima de 10 bilhões por ano, né? Suporta o KPI de conseguir em 6 meses. Uma dessas empresas em 6 meses. Agora, os KPIs, por sua vez, eles suportam as metas e objetivos estratégicos gerais. Então, aí, o número de vendas, ele suporta o meu objetivo, que é ter um projeto rodando desse no ano, né? Porque eu já tenho investimento. Ou conseguir o número de oportunidades para poder gerar um número de vendas, ou de aumentar o faturamento. Então, vejam como, quando a gente começa a pensar, inclusive, em dashboard para poder analisar a meta, isso que eu estou falando muda completamente de figura. Vou dar um exemplo para vocês. Falei para vocês que eu dou aula na FIAP, né? E lá, eu dei uma aula muito parecida com essa, e tinha também uma parte que falava de Google Data Studio, que é para poder aprender a fazer dashboard, né? E naquele exercício, eu pedi para eles, né, para a turma, criar um dash onde eu tinha só uma meta e um KPI, né? E qual que era o ponto ali que eu queria levantar, né? A discussão que eu queria levantar. Mais um KPI, né? E aí, quando eu ia colocar na página ali do Dash, só ficava um número, né, no KPI. Mas aí, o ponto não é esse o KPI que está ligado ao sucesso, né? Que eu tenho para o meu objetivo? Por que eu tenho que ter esse monte de números junto com esses atrapalhando a minha visão? Né? Pensem o seguinte, se vocês tivessem, isso é inclusive o começo de uma aula que eu faço sobre a parte de Dash, né? Que eu acho que é a nossa última aula sobre Dash, mas já adiantando. O que você faria se você tivesse 5 minutos para poder apresentar um relatório que mudasse a rota da sua empresa? Então, basicamente, né, se você tiver 5 minutos para apresentar para um board, para uma diretoria, o que você vai mostrar? Né? E aí, provavelmente, você vai ter poucos números, porque eles querem ver o resultado de fato. Pode ser, claro, que eles queiram ver métricas também, né? Mas na hora de fazer uma apresentação, os 5 minutos, olha, nossos KPIs são esse, a gente melhorou aqui não foi tão bem, então a gente está propondo essas melhorias. E aí, você tem a segunda parte, se você tiver tempo, inclusive, senão você vai compartilhar isso e essa pessoa, ela vai conferir as métricas, né? Então, por exemplo, a gente utiliza Dashboard que atualiza diariamente, né? Então, a pessoa tem um link. Então, eu vou focar só nos KPIs. O restante a gente vai explicar, né, o que aconteceu e tal, vai tirar as dúvidas, mas o nosso foco é sempre no KPI. Né? Então, as métricas suportam KPIs e os KPIs, por sua vez, suportam as metas e objetivos do negócio. Dúvidas aqui?
Vocês pensavam KPI e meta dessa forma? Pensam diferente? Como é que é o dia a dia com vocês com relação a isso? Célia, Priscila, Patrícia, estão por aí? Eu não tinha muita ideia, não, para falar a verdade. E Tudo a bem, gente... Patrícia? Oi. Não, eu estou dizendo que eu não tinha muita ideia sobre isso, não. A gente acaba na correria não parando muito para pensar. Esse investimento de tempo que a gente faz, ele muda completamente a forma como a gente vê, né, um projeto que a gente faz. Eu não estou falando só de marketing digital, não. Tá? O planejamento, às vezes, até da empresa. Tá? Porque a gente consegue ter um olhar, como eu falei, direcionado para aquilo que a gente precisa fazer. Né? E assim, eu brinco com a minha equipe que às vezes a gente precisa tirar a névoa que fica na nossa frente, né? Porque é tanto número, é tanta coisa, né, que a gente tem para poder olhar que a gente esquece o principal, né? O que realmente é o meu indicador. Por isso que chama indicador chave de negócio, né? Key Performance Indicator, indicador-chave de performance. Né? Então, assim, o que vai mostrar para mim que o que eu estou fazendo está dando performance e está atingindo a minha meta, o meu objetivo? Isso é o KPI. Né? Para cada resultado-chave, você vai ter um KPI, aí tudo bem. Então, se você tem de 3 a 4 resultados-chave, você vai ter de 3 a 4 KPIs para poder acompanhar. Tudo bem. Mas imagina Uhum. isso num Dash. Ainda assim, são poucos números para que você consiga avaliar. Né? Isso é ótimo, porque você vai começar a pensar o seguinte, né? Olha, o que eu fiz para poder bater essa meta? O que eu fiz para poder bater essa? Né? O que eu fiz para outra? O que não funcionou? O que funcionou? Né? Falar, olha, o que funcionou, nós vamos continuar. O que não funcionou, a gente pode fazer dessa forma. Aí você pode pensar, né, para cada ação que foi feita, bom, então vamos avaliar como é que foi a métrica, né? Aí você fala assim, nossa, a gente conseguiu gerar bastante tráfego para uma página X, mas a gente não conseguiu ter a quantidade de pessoas se cadastrando no formulário. Será que o problema é a página? O que a gente pode fazer? Aí são as hipóteses que a gente começa a gerar. Olha, talvez a página, se você tiver ferramentas, ainda é melhor, né? Para poder avaliar tempo na página, mapa de calor, né? Que é onde as pessoas estão clicando e tal. A gente consegue avaliar isso, né? Para poder propor melhoria. Pô, as pessoas estão clicando muito num botão e não estão clicando no outro, que é onde elas deveriam clicar. Será que eu não tenho que tirar esse botão, então? Né? Ou será que eu não preciso mudar essa parte da página, né? Ou acontece muito, às vezes, na parte de vendas, né? Então, eu estou levando bastante lead qualificado, né, para vendas. Esses leads estão sendo aceitos por venda, mas não está fechando. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Como é que a gente pode melhorar ou mudar alguma coisa no processo que ajude? Às vezes é a quantidade de etapas, às vezes é o pitch, às vezes é a apresentação, às vezes pode acontecer o contrário, pode ser que o lead realmente não seja qualificado, precisa rever esse CP, né? Então, quando a gente consegue ter isso, fica mais fácil de trabalhar, na verdade, né? Essa que é a verdade, né? A gente consegue, eu considero que, assim, quando a gente investe o tempo nessa parte, a gente consegue validar, né? Validar mais fácil e, e consegue ter mais clareza com todos os envolvidos, né? Porque às vezes você tem um time muito diverso ali, né? No dia a dia, a gente consegue ter clareza para poder falar, isso funcionou, isso não funcionou. Tá? Então, Tem uma dificuldade aqui, porque quando não tem projeto, não tem dinheiro para ninguém, né? Então, você acaba ficando praticamente sozinho. uhum, Então, essa é a dificuldade maior, de fazer tudo que tem que ser feito, que precisa ser feito. A gente não consegue fazer sozinha, né? Agora, com possibilidades e tal, a gente está começando a trazer um pessoal de volta para conversar e ter um pouco mais de ajuda nisso. Por isso que, às vezes, falta essa questão de planejamento, de conseguir colocar as coisas
como se fosse uma empresa normal que vem girando, que vem tendo faturamento direto. No terceiro setor é bem complicado, e principalmente que nós ficamos muitos anos sem projeto. Então, eu estou nessa recuperação agora, sabe? Por isso que é a dificuldade de fazer tudo do jeitinho que tem que ser feito. Mas, olha, até essa parte, né, que você está passando agora, isso pode ajudar, né? Porque, assim, tudo bem, a gente está falando aqui de KPI, de métrica e tal, né? Mas você consegue... o que eu costumo dizer quando a gente está num projeto, né? Onde a gente não tem histórico nenhum? Que a primeira etapa é justamente os entregáveis, né? Porque, vamos supor, a empresa não tem histórico de dados para que a gente possa analisar e definir essas metas com clareza, né? Eu não vou fazer o OKR, mas eu posso fazer várias iniciativas e planejar alguns KPIs que eu quero alcançar, né? Então, por Uhum. exemplo, sei lá, vou pensar aqui, até o final desse trimestre eu preciso melhorar os processos da empresa, né? Para poder ficar mais fácil quando tiver mais pessoas, por exemplo. Uhum. Isso Sim. é uma coisa que a gente já fez, né? Assim, a gente não dá para chamar de OKR, né? Porque a gente vem toda essa teoria que eu comentei até agora. Mas nada Uhum. impede você colocar um objetivo, usar a estrutura, né? Adaptar para o seu momento, né? Porque toda metodologia de gestão, ela pode ser adaptada, né? Ela não precisa ser usada à risca como a pessoa que criou, né, utilizou. Eu Uhum. mesmo pego metodologia de gestão, eu vejo como funciona e vejo se adapta, se eu consigo adaptar para minha empresa, que nem sempre a gente consegue usar, né, da maneira que foi criado, mas a gente consegue pegar a ideia, né, para poder Então, adaptar para a gente, só né? só contextualizar para você, a gente, quando iniciou as atividades lá em 2008, começamos a escrever o projeto, a gente conseguiu, por 3 anos, fazer a implantação dele e verificar o que tinha de correções a ser feita nesse período. A gente identificou várias coisas e mudou muito do projeto original, sabe? Então, a gente tem um parâmetro do que já foi esses 3 anos do centro de qualificação, a forma como se deu essa parceria, que é uma forma que nunca mais é difícil, mas assim, pretendo nunca mais fazer. E então serviu muito para a gente como lição, sabe? Foi um laboratório mesmo. A gente tem esse parâmetro aí desse período de 2013 a 2016. Perfeito. Agora ficou Essa, parado e a gente está retomando já com várias mudanças, né? Então, assim, na hora de aplicar, né, você pode aplicar pegando esse histórico, né, e definindo as metas e tal, em cima desse histórico. E assim, como eu falei, né, o OKR ele não é escrito em pedra, né? Você Uhum. pode revisar assim como a gente revisou, né? Porque, como eu falei, ele é o indicador do que você está fazendo, né? Se a gente pegar lá no Sim. começo, indicador de performance de negócio. Se não está funcionando daquele jeito, revise, mas, né, tenha documentado, né, esse processo para poder é, ah, ah, ter, né, a direção, né, para onde você, de onde você quer chegar, né? Uhum. Os Entendi. objetivos da empresa, tá? Certinho, obrigada. Bom, e aí, dando sequência, a gente chega na parte de métrica de vaidade, tá? Esse é um ponto super, super importante, porque pega muita gente quando vai definir as metas, né? Vai fazer planejamento e tal, que são os números ou dados de ações que são monitorados, mas não servem para nada na tomada de decisão, né? Vamos pensar o seguinte, né? Um exemplo clássico é rede social, né? Ah, é claro, pode ter situações onde ela serve para tomar decisão, então faz sentido. Mas eu poderia colocar outros aqui, né? Será que a visita numa página que não está na jornada de compra do cliente faz sentido para o impacto? Vocês sabem o que é a jornada do cliente? Sim, a gente teve aula, inclusive. Legal. Então, assim, por exemplo, você tem a jornada do cliente, ele passa por várias etapas, né? E aí, de repente, tem uma etapa ali que estão pegando, falando assim, olha, a gente tem que medir isso aqui, eu quero medir isso aqui, né?
Mas isso não vai gerar impacto nenhum. A gente pode chamar de métrica de vaidade. Tá? Eu quero medir... O que mais? É que rede social é o mais clássico, né? Que às vezes a gente quer medir curtida. Tá? Qual que é o impacto na geração, na tomada de decisão? Né? De novo, depende, mas geralmente, quando a gente, pelo menos no meu universo, quando a gente está falando de processo de venda que é longo, caro e complexo, a curtida não serve para tomada de decisão. Tá? Ele pode servir para poder analisar se aquele conteúdo pode ser melhorado ou não, mas ainda assim, se aquilo não for um KPI, não for um resultado-chave, né, não funciona. Então, assim, trazendo de uma outra forma, métrica de vaidade é tudo aquilo que não é um KPI, né, e que não tem nada a ver com o que você vai acompanhar esse KPI, que suporta esse KPI. Né? Então, vamos pensar, de novo, trazendo um exemplo. Né? Talvez a questão, vou pegar o meu exemplo, né, que é com relação a digital das metas da coordenação digital que eu falei. Né? Se eu colocasse ali, né, que a gente ia medir a visitação na página de proposta, isso não tem nada a ver com a tomada de decisão com relação à meta que a gente tem. Então, é uma métrica de vaidade. Tá? Então, se não está ligado ao KPI e não está ligado ao resultado-chave, a gente pode chamar de métrica de vaidade. Eu posso até acompanhar, mas ele não serve para tomada de decisão. Tá? E aí, gente, essa é o último slide. Deixa eu compartilhar com vocês. Dúvidas, gente, até aqui? Porque agora eu vou compartilhar com vocês, antes da gente finalizar, o modelo de OKR, né, que eu utilizo na BRSA. Alex, você podia explicar novamente, então, por favor, qual seria, então, a diferença entre uma métrica de vaidade e uma métrica relevante? Vamos lá. Vamos supor, deixa eu pegar aqui, aqui esse exemplo. Né? Se eu pegar, né, uma métrica que ela é uma medida, ela é quantificável, né? Mas desculpa, KPI, que é uma medida, é quantificável, mas não está ligado, não é estratégico e não está ligado ao negócio, eu posso chamar de métrica de vaidade. Né? Então, eu estou falando de vendas fechadas. Né? Eu estou medindo meu KPI vendas fechadas. Vamos pensar em uma métrica de vaidade aqui. Vamos ver se... Uma métrica de vaidade é avaliar o tempo de ligação. Não, o tempo de ligação pode ser relevante. Vamos pensar em outra aqui. Eu sempre acabo chegando na curtida, né? A curtida de post social, porque é clássico, essa métrica de vaidade. Acho que é mais fácil eu explicar usando a curtida de post. Muita gente, assim, usar as redes sociais é a cara da empresa. A gente sabe, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu quero que meu post tenha curtida, né? Eu quero que tenha muito comentário. Mas a gente precisa pensar que a nossa casa, né? A casa da empresa, na verdade, é o site, né? Então, tudo que eu faço várias ações para poder levar a tráfego para o site, né? Então, rede social pode ser uma dessas táticas, né? Uma dessas estratégias que a gente utiliza. Mas, se eu tenho um KPI que está ligado a faturamento, vendas fechadas, e eu estou querendo analisar numa reunião, né, se aquela curtida no post ela teve relação com a venda fechada, né, ou aquele comentário que foi feito, se ele não servir para tomada de decisão, ela é uma métrica de vaidade. Entendeu? Eu estou utilizando, é como se eu utilizasse um KPI que não tem nada a ver com a meta que eu estou colocando. Entendeu, Priscila? Porque ela não está ligada, eu estou falando de vendas fechadas, e eu coloco acompanhamento de redes sociais, o número de seguidores. Putz, acho que esse exemplo acho que resolve a nossa dúvida.
Eu tenho um KPI que é de vendas fechadas. Eu tenho a meta que é de vendas fechadas. Mas o KPI que é colocado, né? Ali está a métrica de vaidade, mas pode ser KPI de vaidade também, tá? É vendas fechadas, mas o KPI que eu estou colocando é o número de seguidores da minha página. Entendi. Tá? Então, isso não tem relação nenhuma com a tomada de decisão. Tá? Ou mesmo o número de... deixa eu pensar aqui, como eu falei no outro exemplo, né? O número de visitas de uma página que não está ligada na jornada de compra, né? Porque a gente precisa avaliar todos os passos dessa jornada de compra. E aí a gente vai fazendo melhoria nessas etapas. De repente tem uma página que ela não está ligada e eu quero usar ela como KPI, métrica de vaidade. Entendeu? Entendi. Então, E às vezes são métricas que as pessoas trazem muito para o pessoal dela, né? Às vezes é um desejo pessoal que a pessoa tem de trazer aquela métrica, mas ela não tem relevância, né? Para tomada de decisão. Vou trazer um exemplo real, né? A gente estava fazendo uma revisão de um cliente, né? E a gente estava conversando entre o time, né? Pessoal de design, pessoal de conteúdo, pessoal de performance, coordenação e tal, e a gente estava fazendo ideação, né? Uma reunião de ideação, que nada mais é do que reunir o pessoal para um brainstorm, né? E a partir do objetivo que a gente tem naquele momento, né? E das metas que a gente tem naquele momento, definir, né? Trazer ideias que podem gerar impacto, né? Nessa meta, e a gente prioriza, né? Essas ideias com base nesse impacto, na facilidade e tal. Tá? Bem, aí em uma dessas ideias veio a ideia da pessoa de performance, né? De manter as campanhas que estavam rodando, porque elas estavam gerando lead, né, para a empresa, né? Só que tinha uma questão de investimento ali que ia impactar com as metas novas que a gente tinha. Quando a gente foi discutir aquela ideia, né, que é a geração de leads para um serviço específico e que, na verdade, naquele momento, o serviço que a gente precisaria trabalhar para poder alcançar a meta era um serviço diferente, né? Ela defendeu que a gente precisaria manter aquelas campanhas para continuar gerando leads para aquele serviço. Bom, essa ideia, ela acabou, não que ela foi descartada, né? A gente arquivou essa ideia, porque nenhuma ideia numa reunião dessa, ela é errada, né? Mas a gente não priorizou ela porque o momento da empresa é outro. Como é que eu vou avaliar, né, a geração de leads daquele serviço, sendo que agora o foco total é em cima de um serviço completamente diferente, né? Então, não é relevante para tomar decisão, né? Então, eu vou colocar aqui, né? E aí já aproveito para explicar o que é o 5W2H, né? O 5W2H, ele é um modelo de gestão também, que ele serve para poder enumerar, né, vamos dizer assim, as iniciativas que eu tenho de um plano, né? Ele é composto por 5 perguntas, né, com a letra W e 2 perguntas com a letra H, né? Então, as perguntas com a letra H, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Cadê? Aqui, ó. Então, o primeiro é o what, né? Então, qual é a meta? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais para vocês aqui. Tá? O que, né? Qual é a meta da empresa? O what ou qual, né? Qual a meta da empresa? Who. Então, quem vai ser responsável por essa atividade? Então, a gente começa a nomear e direcionar para as pessoas aqui também, que cria senso de responsabilidade, né? Principalmente quando você tem grande, você consegue falar, olha, essa iniciativa aqui é sua, ela vai contribuir para a meta. Então, onde ela vai acontecer? Então, por exemplo, no digital, vai acontecer no Facebook, vai acontecer na página X, vai acontecer no site, ou se for alguma coisa ou no evento online, ou no evento presencial, vai depender muito, né? Aqui, mas onde vai acontecer, né? When é quando. Então, isso aqui, a pergunta quando, ela já direciona para a configuração de um cronograma de trabalho, né? Então, nem tudo precisa começar no dia 1, né, da execução daquele planejamento, né? Você pode, dependendo das atividades, você pode começar uma quantidade
no início, depois você pode, com a análise das primeiras, você pode colocar a segunda para rodar no mês seguinte, aí vai depender muito de cada empresa. E aí lembra que eu falei do contexto, né? Lá ele está aqui, ó. Então, why, né? Por quê? Por que essa iniciativa ela é importante para o negócio, tá? Então, eu escrevo aqui por que essa ação ela é importante. E aí, depois eu venho com as duas perguntas H. Então, como essa ação vai ser executada? Aqui não precisa ser um detalhamento, né, de como vai acontecer, até porque aqui é a ideia inicial, né, do plano, mas é legal já ter uma base de como isso vai acontecer, para ter uma ideia do tamanho, né, dessa atividade. E a última pergunta é o quanto vai custar. Então, uma estimativa de custo aqui, né, com relação a esse investimento. Então, putz, eu vou fazer uma ação, vou fazer um webinar no YouTube, né, para poder captar leads, né? Quanto que vai custar? Você vai ter ferramenta, né, para poder contratar, você vai precisar, de repente, um investimento em ads para poder, né, divulgar, né? Você vai ter o custo de hora, né, dependendo, né, se você calcula isso ou não. Por exemplo, a gente calcula quando é alguma atividade interna, a gente calcula o número de horas, né, porque é o nosso custo, né, de trabalho, né? Quando é projeto, isso já está contabilizado, então a gente não precisa colocar, mas eu coloco aqui quanto que eu vou investir. Então, quando eu vou abrir o briefing, quando eu vou passar para as pessoas a intenção, né, o porquê que é importante, e onde a gente quer chegar, as iniciativas elas são importantes porque eu já direciono, né? Depois eu vou dar mais contexto, eu vou dar mais informação, mas aqui, em linhas gerais, o que vai ser feito durante o período, no caso, o trimestre, né? E quando a gente vai... e por que eu uso, né, OKR e 5W2H? Né? Justamente porque quando eu consolido isso, eu faço uma reunião de ideação com o time e consolido, falo com o cliente, né? Qual que é o objetivo a longo prazo dele e quais são as metas dele para aquele trimestre, né? Eu já consigo trazer isso para esse modelo, documentar para que todo mundo tenha acesso, né, a esse modelo, e já tem a previsão do que vai ser feito. Então, no meu caso aqui, né, eu tendo previsibilidade do que eu vou fazer, eu já sei se o time consegue executar dentro do horário normal, ou se, de repente, com a entrada de novos projetos e tal, eu preciso contratar mais gente, ou eu preciso priorizar algumas coisas. Então, aqui eu já consigo ter uma dimensão do tamanho que vai ser, né, mesmo utilizando o escopo, porque às vezes passa um pouco, né, não tem como, mas eu não posso deixar passar muito, né? Porque senão é problema, senão o projeto ele não é rentável, né? Então, o 5W2H ajuda a dimensionar um pouco o quanto que a gente vai usar, né, dessas horas dentro de um projeto. Então, beleza. Eu venho aqui com o modelo, né? E aqui eu posso colocar, né, OKR 5W2H, segundo trimestre, e o nome da empresa, por exemplo. Tá? Aqui eu costumo colocar o nome do cliente, mas se vocês estiverem usando isso para a empresa de vocês, isso aqui não tem necessidade. Quem que é a equipe que vai estar dentro desse OKR? Então, aqui, quando eu uso para digital, ou para o cliente, na verdade, né, eu estou colocando a equipe que cuida daquele projeto e o ponto de contato do projeto, né? Quem que é a pessoa dentro lá do cliente que consegue dar informações para a gente com relação ao OKR. Consigo sim, viu, Priscila? Vou disponibilizar. Eu acredito até que já tem, tá? Eu vou confirmar com o Gabriel, porque eu compartilhei com a primeira turma, né? E vou confirmar com ele se está disponível lá no portal, senão eu passo de novo. Pode deixar, tá bom? E aí eu venho para o objetivo. Então, assim, a mesma coisa que tem lá nos slides, ele está aqui, ó. Então, objetivo, que é o O de OKR. Onde queremos chegar? Insira abaixo o objetivo que tem que ser vividamente descrito para que as pessoas possam imaginar o quão impactante será alcançado. Então, tem essa instrução aqui, né? E aí eu venho com o objetivo, né? Então, lembrando, né? O objetivo, ele é como a visão, né, da empresa, mas ele tem a questão da intenção, do contexto e o que a gente vai medir para sucesso, que no caso é o resultado-chave. E aí vem, o que a gente quer atingir no ciclo? Né? Então, aqui, geralmente você trabalha com 3 meses, no caso da CL é 6 e tal, mas é importante que tenha sempre uma revisão
de 3 em 3 meses, né? Para que você possa avaliar o que está acontecendo. O que queremos atingir no ciclo? Então, vamos inserir abaixo aqui as metas quantitativas com impacto direto no atingimento do objetivo, caso seja alcançado, o objetivo seja alcançado com sucesso. Não, tá certo, que caso seja alcançado com sucesso, tá? E aí eu vou escrever aqui os objetivos: aumentar em 20% a base de leads, aumentar o faturamento em 50%, conquistar 3 clientes a mais no trimestre, e por aí vai, tá? São ligados diretamente ao objetivo, se o objetivo, né, for esse, também ligado a faturamento e tal. E aí a gente vem com os indicadores, com os KPIs. O que deve ser medido? Isso aqui também é um indicador para quando a gente for fazer o dashboard, né, para o cliente. Então, quando eu sei que o KPI, por exemplo, é número de oportunidade, é geração de lead e tal, isso é o que vai estar na primeira página do meu dashboard. Tá? Para que qualquer pessoa que for acessar, como eu falei, em 5 minutos tem uma visão geral, né, até menos, né, do que está acontecendo com o projeto e se aquilo que a gente se propôs a fazer a gente está sendo alcançado. Pô, beleza, aumentamos o número de leads, então a gente está batendo meta, tá legal, né? E aí, se a pessoa quiser ter acesso ou em uma das nossas reuniões e tal, fazer um balanço ali do que estava acontecendo e tal, beleza. Porque essa parte, né, dos KPIs, eu chamo de KPI estratégico, né? E aí você tem o KPI analítico, né? O KPI analítico, não necessariamente ele os diretores da empresa vão olhar. Alguns gostam de olhar, outros não. Outros acabam não olhando, né? Mas dá para fazer, é o que a gente usa aqui para poder os KPIs, e na página seguinte a gente vai para os KPIs de análise. E aí depois a gente vem com um plano de ação usando o 5W2H, tá? E é isso, Priscila. Eu vi que a Patrícia saiu aqui, precisou sair, né? Você viu como é tranquilo aqui o modelo? Sim, é que na verdade, né, quando começa parece tudo um bicho de 7 cabeças, né? E conforme você foi explicando, as coisas foram tomando umas formas muito melhores e ficaram muito mais claras. E sim, parece muito simples, mas assim, será que depois na prática, isso, você que já tem tanta experiência, na prática isso também seria fácil de executar? Primeiro, talvez você tenha uma dificuldade. Espero que não. Mas pode ser que você fale assim, nossa, peraí, deixa eu entender como é que vai ser o objetivo, será que essa meta ela faz sentido ou não? Esse KPI, como é que eu vou fazer? Talvez você leve um pouco mais tempo para fazer, não é nem dificuldade, né? Porque está se acostumando com todos esses termos, vai precisar colocar em prática, né, pode ser que você tenha que orientar alguém sobre isso, né? O segundo vai estar mais fácil, né? O terceiro vai estar mais fácil ainda, né? E aí, a hora que você vai perceber, você já está fazendo isso tranquilamente, mês a mês, mês a mês não, período a período, né, validando, porque é claro que o modelo em si, ele é até fácil de preencher. O que é difícil, né? Geralmente é causa de dificuldade. Cultura, né, que precisa ser implementada dentro da empresa, tá? Isso ser validado e você começar a aplicar e todo mundo está na mesma linha. Para mim, essa é a maior dificuldade de aplicação, tá? Porque quando você consegue ter essa abertura, tá? Fica mais fácil, né? Então, assim, começa só com o KPI da empresa. Valida, compartilha com todo mundo e começa a definir iniciativa de cada área, né? Que vai ajudar a atingir aquela meta. E aí, com o tempo, você vai vendo que, de repente, com outras áreas, você já consegue ter um KPI secundário. O primeiro que eu fiz, eu senti dificuldade, até porque esse modelo aqui, ele é o segundo, terceiro, né? Eu fazia de outra forma, não fazia nem assim, né? Aí eu descobri e falei, na verdade, acho que a melhor forma é eu colocar dentro do documento, fica muito mais fácil de compartilhar, muito mais fácil de escrever, porque assim, isso aqui é só um documento que vai pautar o que você vai fazer. Claro que depois disso tem análise, tem a definição de atividade, né, o acompanhamento, série de outras coisas, né, e cada um tem os seus desafios, né.
Mas quando você consegue ter esse modelo, tá? O que vai vir na sequência, com certeza vai estar mais direcionado, tá? E aí é prática, viu, Priscila? Não tem jeito. É prática e tendo essa liberdade para poder aplicar dentro da empresa. Certeza. Vou tentar, assim que eu e meu marido, a gente começar com essa consultoria em casa, tentar aplicar aqui com a gente antes. A maneira mais fácil é sempre em cima de venda, né? Uhum. Vocês vão começar e não tem dados, né? Às vezes você tem, como eu falei, como está começando do zero, você está coletando os números ainda, né? De repente, o seu objetivo é captar o primeiro cliente até, né? É gerar os primeiros clientes naquele período, tá? Sim. O seu resultado-chave talvez seja gerar o primeiro cliente no primeiro trimestre. Não sei qual que é o tamanho da consultoria e tal, mas é gerar os primeiros clientes, tá? E aí você vai colocar o KPI e vai definir essas iniciativas. Conforme você passar o tempo e você começar a fazer as análises, você vai começar a ver o seguinte: nossa, para eu gerar essa venda, eu preciso gerar, sei lá, um número de ligações ou ter um número de oportunidades abertas para poder fechar um cliente. Aí você começa a pensar que um outro resultado-chave seja, de repente, melhorar a prospecção. Então, além da venda, você precisa melhorar o número de empresas contactadas, né? Então, com os primeiros resultados, você vai conseguindo enxergar, né, onde precisa ser melhorado e o que é relevante para poder chegar no objetivo, que é a empresa crescer, né? Que é a empresa crescer. Você comece pequeno, né? Não faça um OKR gigante. Comece pequeno, trabalhe em cima do OKR, né? Pequeno mesmo, nem que seja um KPI só, né? Com poucas atividades, e vai incrementando, vai melhorando e vai aumentando ele até chegar naquele limite que eu falei, né? Porque senão não tem priorização, tá? De ter 3 a 4 aí resultado-chave no período, tá? Aí você vai ver que o grande problema é a gente querer começar já com um monte de coisa, né? Começa menorzinho, né? Ou com o que você acha que é o principal e vai treinando, né? Isso com o tempo. Com o tempo, aí você já vai estar conseguindo fazer ele facinho. Tomara. Eu estou torcendo para isso, né? Para dar certo, porque acho que assim, acho que tudo não sei se eu ia falar que é a maioria, né? Mas a gente quer realmente essa flexibilidade e começar certo né, e estruturando as coisas de forma mais organizada possível, porque é óbvio que no meio do caminho a gente vai errar, vai acontecer um monte de coisa, né? Mas acho que quando você vai por esse caminho mais organizado, usando essas estratégias, acho que a chance de falhar pode ser menor, né? Acredito eu. Mas, falhar é a parte importante no processo, tá? Porque é na falha, é no erro que a gente descobre onde melhorar, né? Então, assim, se a gente pegar as grandes empresas de tecnologia, a gente está falando aí de 10 testes que eles vão fazer, 10 hipóteses de ideias que eles colocam para rodar, 8 vão dar errado. Então, assim, é muito... Tudo bem, a gente tem, lógico, a questão deles fazerem muita coisa, né? Mas quanto mais eu coloco, por isso que eu falei, se você coloca aqui vários resultados-chave, um resultado-chave e algumas iniciativas, provavelmente a sua chance de erro, ela diminui muito, né? Quanto mais testes eu coloco, quanto mais coisas eu faço para poder validar aquilo que eu estou pensando, maior é a chance de acerto, né? Porque eu estou tendo mais possibilidades. Mas ainda assim, né? Você vai encontrar muitos testes que não vão dar em nada, né? Você fala assim, putz, isso aqui não teve relevância nenhuma, mas ainda assim é um aprendizado. Ou, olha, isso aqui não deu certo. Aí você vai começar a analisar o motivo de não ter dado certo. E aquele aprendizado ali vai te dar base para as próximas. Então, errar faz parte do processo. É verdade, com certeza. Pensando por esse lado, sim, né? Que aí a partir disso também que eu posso melhorar outras coisas. Com certeza. Exatamente. Tá bom? Muito obrigada pela aula, viu? Boa noite para você.